Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo Apóstolo à Igreja de Corinto, capítulo de número 12, diz assim, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa interessante. Já no verso de número 7, Daniel, o apóstolo Paulo dá a dica do que é o espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Não se sabe como ele se manifestava, em que tempo se manifestava. É interessante você perceber que Paulo vai orar por 3 vezes. Assim como Daniel orava. O seu xará, Daniel, orava 3 vezes ao dia. E por conta do que orava, foi lançado na cova dos leões. Ok? Ou seja, é um detalhe até registrado no Talmud, e até foi citado na mensagem de ontem à noite, pelo reverendo Wagner Brito, que é o vice-presidente da igreja onde eu congrego. Ele lendo o Talmud e me trouxe a memória de que por que um judeu ora 3 vezes ao dia? Porque em Abraão começa a oração matutina, em Isaac a oração da tarde e em Jacó a oração da noite. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eles impetraram a questão da oração e da necessidade de viver em oração. Por isso Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em Romanos capítulo 12, no verso 12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo está com alguém que os bofeteava, para que ele não se exaltasse. Agora, dizer como era isso, só quando a gente chegar na eternidade e perguntar para o próprio Paulo ou para o próprio Cristo, quem era esse mensageiro? O que era esse espinho? Tudo que a gente falar aqui vai ser apenas especulações. Então a gente fica com aquilo que está na Bíblia, ok? Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Como se manifestava? Qual o tempo? Quais os dias? Não sei. A Bíblia diz que todas as vezes que Paulo ia se ensoberbecer, ia se gloriar, ele era humilhado por esse mensageiro de Satanás. Aí você lembra daquilo que Martinho Lutero já dizia no seu livro Nascido Escravo, que até o diabo é um cão preso na coleira de Deus para cumprir também a sua vontade. Quando Paulo ia para poder se gloriar, Deus permitia que o mensageiro ia e o esbofeteava. Esse era o espinho na carne de Paulo. Então pode ser encarado, né, meu pastor, como um freio, né? Porque toda vez que ele se gloriasse, né, vinha o mensageiro e o esbofeteava, né, como o senhor falou. Então a gente pode encarar nos dias de hoje, eu vejo pessoas falando isso, então eu achei interessante essa conexão. O espinho na carne, se a gente trazer para os dias de hoje, para a nossa vida, pode ser algo que nos freie, né, que não deixe passar a nossa carne, né, se gloriar pelas coisas que são para a glória de Deus. Pode ser isso? Sim, com Paulo é exatamente isso. Por que eu falo que eu não entro nas especulações? Porque nas especulações, alguns dizem que Paulo tinha problema de miopia e poderia ser esse o espinho na carne dele, porque uma vez ele quis escrever uma determinada carta para uma determinada igreja e ele escreveu com letras garrafais, letras grandes. Ele até gastou papel demais para poder escrever aquela carta, porque a letra dele era grande, ele tinha um problema de miopia, segundo eles.
Outros já vão dizer que numa determinada viagem ele pegou uma malária e teve problema. Outro vai dizer que ele se apaixonou pela irmã de Estevão, que ele consentiu na morte de Estevão e por isso ele não poderia dar prosseguimento ao seu relacionamento. O texto não fala nada disso. O texto diz que um mensageiro de Satanás servia como freio, como você bem retratou, Daniel. Servia como freio. Por que um freio? Porque todo homem, uma vez que Deus o usa, ele se acha muito útil no reino de Deus. Isso é até legal. Mas isso não quer dizer que porque Deus usou uma vez, Deus vai usá-lo sempre, irá usá-lo sempre. O problema é que tem gente usando Deus e dizendo que é Deus que está usando. E aí entra nessa galera de hoje aí que de vez em quando toma um baque. Aí diz assim, não, foi o diabo. Não, foi um freio de Deus. Porque quem comanda a nossa história é Deus. Quem escreve e quem está no controle de tudo sobre a nossa vida é Deus. O diabo não tem poder de escrever a nossa história, mas ele pode aparecer na nossa história segundo a permissão de Deus, assim como apareceu na história de Jó, ok?